Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar uma história para vocês que tenho certeza que vai dar o que falar. Apresento O Padre e a Virgem. Amar não é pecado, da autora Elisande Tenebra. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. E vou apresentar então em 208 páginas essa história que para muitas pessoas sim pode ser algo desconfortável. Mas venho dizer, dê uma chance a ela, porque a história é muito boa. Antes de tudo, eu já quero começar com a seguinte frase, gente. Um padre, ele é uma pessoa comum. Um padre, ele é um homem que está sujeito a várias tentações, como nós, meros mortais. Então, não vamos dizer que é algo absurdo se acontecer, porque isso acontece no mundo inteiro. Aqui nós vamos conhecer o Luiz Carlos. Ele é um padre, desde sempre ele decidiu que queria ser padre, mas lá na frente nós vamos descobrir o que foi que induziu ele a tomar essa decisão. Ele, como as pessoas que conhecem um pouco ali esse mundo do sacerdócio, como eu, porque eu sou católica, fui catequista, então nós sabemos que quando um padre, ele está ali na sua formação, então ele vai para o seminário muito cedo, ele vive fora do mundo mundano, vamos dizer, fora da realidade aqui, nossa, do nosso dia a dia, porque ele vive trancado, ele vive em orações, ele vive focado para servir a Deus, e depois que ele é ordenado, anos depois, então o casamento dele foi feito com a igreja. Ele vive 24 horas dedicado à igreja e aos seus fiéis. Ele acaba não podendo se casar, são regras da igreja, não vou entrar nisso agora. Ele é obrigado a largar sua família, largar seus conhecidos, porque os padres, eles têm ali a missão de levar a palavra de Deus em qualquer lugar, e ele sai pelo mundo afora. Então, ele vai sair do conforto do seu lar, ele vai sair do conforto da sua família e amigo para desbravar o mundo. Então, ele fica um tempo num lugar, depois ele vai para outro, e assim ele acaba não criando tanto vínculo. Depois de muitos anos, depois de rodar em alguns lugares, então o padre Luiz Carlos, ele acaba voltando para sua cidadezinha, ficando mais próximo da sua família, que é a sua mãe e seu irmão. Mas mesmo assim ele não fica na casa da mãe, ele acaba se acomodando em um quarto que fica no fundo da paróquia, no fundo da igreja. Ele sabe que ele gosta de ser padre, ele faz com muito afinco, ele ajuda os seus fiéis, ele está ali para o que der e vier. Mas em vários momentos ele se pega olhando no espelho e perguntando quem é ele. Foi aí que eu percebi que essa vocação dele realmente não saiu do seu coração, não saiu do seu íntimo, que alguma coisa tinha o induzido a isso. E eu estava certa. Ele um dia está lá, todo lindo, maravilhoso, porque é isso que pega, né, gente? Porque o padre é bonito. Sabe assim, o padre Fábio de Mello que faz você pecar sem querer? Pois é, esse padre Luiz é assim também. Porque ele é um homem, né, forte, ele é um homem bonito, ele é um homem... Eu não vou ficar detalhando aqui o padre assim, né, gente? Porque ele ainda é padre, então é meio pecado. Mas, gente, ele é um espetáculo, entendeu? Então, ele tá lá se preparando para sua missa do dia a dia, normal, confiante, feliz, fez suas orações. E quando ele entra, começa a fazer ali a missa, ele começa a fazer a parte da homilia, ele se depara com um par de olhos verdes penetrantes que o está fitando de uma maneira muito intensa. Ele fica incomodado, porque ele sente algo que ele nunca havia sentido. Ele sente algo que ele nunca imaginou sentir. Ele sente ali um sentimento gostosinho, mas ao mesmo tempo que deu medo a ele. Esses olhos pertencem a Maria Rita, uma garota que mora nessa cidadezinha, mas que ela foi para a capital para estudar e se formar em uma professora. Ela retornou agora formada para ser a professora da escola pertencente àquele local. Ela é uma garota que hoje ela tem 25 anos, ela, mesmo ela indo para a cidade grande, como se diz, ela não se deslumbrou. O sonho dela era retornar para o interior. Então ela não teve envolvimento com ninguém, ela se manteve virgem. E ao contrário de muitos, que é porque não teve tempo, não, é porque ela queria se guardar para uma pessoa especial.
Ela queria ter esse momento especial com alguém especial. Por isso, aos 25 anos, ela é virgem. E quando ela retorna, que ela vai até a igreja, que ela vê aquele padre saindo da sacristia para celebrar a missa, o mundo dela para, gente, porque naquele momento ela percebe que ela já começou a pecar. Ela tá indo para pedir perdão, mas não, ela já começou a pecar, porque ela fica encantada com aquele padre. Ela entende que é algo que ela tem que tirar de dentro dela, porque afinal de contas, ela não pode desvirtuar aquele homem, mas ela acaba fazendo o quê? Ela acaba se aproximando dele contra a vontade dela, porque a mãe dela pede que ela ajude ele a ensaiar as crianças da catequese para dançar uma quadrilha no dia da festa de Santo Antônio. Para quem não sabe, Santo Antônio é o santo casamenteiro para nós católicos, né? Gente, tudo ali, né? Mas enfim. Ela então vai e ela acaba se aproximando mais do padre, deixando ele mais confuso, deixando ele meio perdido, porque aquilo que ele está sentindo está aflorando mais. E por mais que ele tente ficar longe, algo puxa e ele começa a pensar que aquilo lá é mais uma provação, que aquilo lá é algo que vai fazer com que ele passe com louvor e que ele fique mais forte. Porque ele conhece vários outros amigos padres que tiveram essa tentação na vida e não sucumbiram a ela. Eles conseguiram sair mais fortes em sua fé. Então ele faz muita oração, então ele pede muito a Deus para aumentar a sua fé, para que ele consiga lidar com aquilo ali que está muito confuso na cabeça dele. Só que eu entendo o lado do padre, eu concordo com ele, porque ele escolheu aquilo lá. Se foi induzido ou não, isso aí é outros 500. Ele escolheu, ele é feliz naquilo ali, por mais que você percebe que falta alguma coisa. Mas ele não consegue ser forte o tempo todo, gente, porque a nossa Maria Rita, ela não colabora. Ela colocou na cabeça dela que aquele padre vai ser dela, porque ela já percebeu que ele sente algo por ela, entendeu? Ela não consegue perceber que pode ser algo momentâneo, porque ele não conhece aquele sentimento, ele não conhece aquela sensação de ficar com uma mulher, ele não conhece o relacionamento entre homem e mulher, porque ele nunca teve isso. Ele também é virgem, ele foi muito cedo para o seminário. Ela não entende isso. A única coisa que ela consegue enxergar é que ele também tem interesse por ela, que de repente pode ser o mesmo sentimento. Então, por isso, vale a pena ela imprensar ele um pouquinho mais, ela forçar um pouquinho mais para que ele ceda à paixão dela e aos braços dela, é óbvio, né? Fica complicada essa história, porque não basta só ele ser padre, ela ser apaixonada por ele também tem interesse por ela. Não, o irmão dele, caçula, ele é apaixonado por ela e ele quer se casar com ela. E tanto a mãe dele quanto a mãe dela torcem por essa união. E é aí que é a primeira vez que ele vai sentir ciúme dela, porque a mãe dele pede para ele ajudar, para que o irmão consiga conquistá-la. O irmão fica falando dela para ele, então nesse momento ele percebe que está com ciúme. Por mais que ele tente fugir, ele chega um momento que ele fala, não tem como fugir, eu sei o que eu estou sentindo por ela, mas eu não posso. E tem alguns momentos assim que você ri, porque eles estão na casa da mãe dele, porque foi oferecido um jantar para que, né, ela fique mais próxima aí do Rodrigo, que é o irmão dele. E tem um momento que os dois ficam sozinhos. Ele não sabe o que falar, gente. Ele não sabe. E aí, ao invés de perguntar, como ele mesmo fala, ao invés de perguntar, né, vai chover? Não, ele solta assim, já rezou o terço hoje? Gente, já rezou o terço hoje, minha filha? Ela esperava tudo, menos isso, né, filha? Ele é um padre, não adianta você esperar outra coisa. E vai surgindo várias situações no qual eles ficam mais próximos, no qual ela começa a se insinuar para ele, no qual ela deixa claro o que ela deseja. Em vários momentos ele fala, fica com meu irmão, ele é apaixonado por você. Ele usa muito a palavra filha para deixar bem claro que ela é filha de Deus, que ele é um padre, que não pode ter nada entre eles. Mas o destino não colabora. E aí você começa a ver, né, que às vezes Deus te mostra as coisas, mesmo você não querendo enxergar. Porque em um certo dia acontece uma situação no qual ela está na capital para resolver algumas questões
e ela acaba sendo assaltada. E a única pessoa que ela se recorda, a única pessoa que ela liga para poder ajudá-la é o Padre Luiz. Ele vai ajudá-la, mas mesmo estando lá sozinho os dois, ele consegue acalmar o desejo dele, ele consegue fazer com que passem a noite juntos, né? Mas de uma forma que não agrida a imagem dele, a imagem dela e nem mesmo a sua fé. Mas ela não dá folga. Ela não dá folga, ela pega pesado, ela cria várias situações ali, ela vive atrás dele, até que o inevitável acontece, que é ela agarrar ele e beijar ele. Se fosse só isso, gente, beleza. Mas ela tem outras atitudes ali que, cara, é que eu não posso falar pra vocês, eu não posso dar spoiler. Mas a garota, mesmo sendo virgem, a garota é muito assanhada. Mesmo ela sendo virgem, gente do céu, ela consegue, em um determinado momento, fazer algumas coisas ali que levam o Padre Luiz à loucura. Aí eu fico assim, gente, eu tô com dó dele. Não é com dó dela, eu tô com dó dele, porque sinceramente ela pega pesado. E quando ela faz certas coisas com ele, ele perde a cabeça. Ele perde a cabeça literalmente. E ali ele descobre que ele quer largar a batina, que ele quer ficar com ela, que ele quer tentar viver esse relacionamento. Por mais que ele não saiba se aquilo tudo é só assim uma paixão, se é realmente só desejos da carne, ou se realmente ele ama aquela garota. As coisas vão se complicando, porque é uma cidade pequena, as pessoas já estão começando a se questionar dessa proximidade dos dois, que os dois só vivem junto, já começam a questionar os olhares, porque principalmente quando ele olha para ela, que ele está celebrando a missa, que ele olha para ela, fica nítido que ele tem algum interesse, por mais que sejam olhares rápidos, porque nós não somos besta, né, gente? A gente começa a perceber as coisas assim, ó. E lembrando que a comunidade jamais vai aceitar isso, porque elas veem um padre como um homem santo, veem um padre como um homem que escolheu ser padre, então ele não pode nunca, jamais desistir dessa missão dele. Eles esquecem que um padre também é um homem comum. Então, óbvio que a hora que explode isso, e a forma que explode é uma forma muito desagradável, porque acaba magoando algumas pessoas. Então, óbvio que todo mundo fica mais contra ela do que contra ele. Porque eles acreditam que foi ela que desvirtuou. E foi, né, gente? Que a hora que você começa a ler, foi ela que desvirtuou. Foi ela que pegou pesado. Ele acaba tomando uma decisão que faz com que ela se sinta a pior mulher da face da terra. Ele acaba indo embora sem ao menos falar com ela. Ela tenta falar com ele por celular, por mensagem, ele não retorna. Passa-se 3 meses, ela tá tão chateada, ela tá tão magoada, porque ele não falou com ela nenhuma vez, ele simplesmente sumiu. O irmão dele não sabe aonde ele tá, pelo menos diz que não sabe, ela fica em dúvida se realmente não sabe, ou se é porque não tem medo que ela vai atrás, e óbvio que ela vai atrás, porque do jeito que ela tá apaixonadíssima por ele, ela ia atrás, talvez para tirar satisfação, talvez para terminar essa história de vez, porque ele fugiu, simplesmente fugiu, largando ela para trás, sendo apontada por todo mundo. E aí vem um pedido inesperado, que foi o Rodrigo dizendo que ama ela e que topa ficar com ela, que topa casar com ela, para que eles construam uma vida, para que eles construam uma família, porque ele entende que o irmão dele não vai voltar e que simplesmente ele seguiu a vida dele e abandonou ela depois de tudo que aconteceu. Ela pensa um pouco e ela decide aceitar, porque afinal de contas ela não tem mais o que fazer. E aí eu vou dizer para vocês que fica emocionante o dia do casamento. Porque do momento que tudo aconteceu, que eles foram descobertos, do momento que ele fugiu, abandonando ela, deixando ela sozinha, enfrentar tudo que ela teve que enfrentar, né, sozinha, se passaram 6 meses. E chega o dia do seu casamento, no qual a igreja tem poucas pessoas, porque ali só estão realmente aqueles que são amigos, aqueles que entenderam o que aconteceu, que foi uma paixão avassaladora, que foi algo que não tinha como ser freado, que foi algo que não tinha como falar não quero, não posso, porque era inevitável isso. Então, essas pessoas estavam no seu casamento, ao contrário da maioria da cidade, jamais ia aceitar estar no casamento dela, mesmo que fosse com outra pessoa, jamais, porque vem ela como pecadora. E ela então está indo se casar com o Rodrigo, mas quando ela entra na nave da igreja, que ela olha lá para frente no altar para enxergar o que ela vai enfrentar dali para frente, que é um casamento sem amor, ela se depara com o Luiz, gente.
quem vai celebrar o casamento é o Luiz. Eu choquei. Eu confesso para vocês que nesse momento eu parei de ler. Eu respirei fundo e imaginei 3 finais. Que eu vou contar para vocês agora, porque como eu não vou poder contar o final, eu vou contar os 3 finais que eu imaginei. O primeiro que eu imaginei, porque assim, no momento que ela viu aquele homem no altar, tudo bem, ele estava de batina, mas ele era o Luiz dela. Naquele momento que ela viu aquele homem no altar, o desejo dela era sair correndo, pular nos braços daquele homem, dizer: eu ainda te amo, vamos ficar junto e beijá-lo, igual louca. Então, como assim eu li até essa parte? Então, meus 3 finais que eu imaginei era ela fazendo isso, ela indo em direção a ele, dizendo: eu te amo, eu ainda te quero, fica comigo, vamos tentar. E olhar para o Rodrigo e falar: Rodrigo, desculpa, mas não dá, não é você que eu amo, você sabe disso. Então esse foi o primeiro final que eu imaginei. O segundo final foi ela indo realmente em direção ao Rodrigo, mesmo com o coração sangrando por ver o seu amado lá na frente, realizando seu casamento. Ela ia até o final, chegando lá, falando sim para o Rodrigo, decidida a ficar com ele, a tentar formar uma família, a tentar amá-lo e realmente esquecer o seu passado com o padre, esquecer o seu amor, arrancar ele de dentro dela para sempre. Esse foi o segundo final que eu imaginei. E o terceiro era que ela ia até o altar e no momento que ela ia dizer sim, então o Rodrigo falaria não, porque ele diria, né? Eu não quero ficar com uma mulher que não me ama. Eu não quero ficar com uma mulher que está nítido, que está sofrendo por estar na frente do meu irmão, que ama tanto e ele também te ama. Então, assim, eu não quero ficar com você. Então, vocês dois conversem, vocês dois se acertam. Meu irmão, se você realmente ama essa mulher, então larga a batina, fique com ela. Deus vai te perdoar. Então, esses foram os 3 finais que eu imaginei. Depois que eu imaginei os 3 finais, depois que eu fiquei remoendo esses 3 finais, confesso para vocês que eu não cheguei a uma conclusão de qual desses 3 seria o melhor na minha cabecinha. Não consegui imaginar qual seria o melhor. Mas o que a autora escolheu, eu gostei muito. Eu acho que porque eu esperava esses 3, então eu gostei muito da forma que foi desenrolada a história, da forma que finalizou. Eu achei muito bacana, eu gostei pra caramba mesmo. Lembrando que vai ter cenas ali um pouco hot, vai ter cenas ali de descoberta, porque tanto ele quanto era virgens, então vai ter momentos de intimidade entre eles. Mas como eu disse para vocês, por mais que seja um assunto um pouco desagradável, porque a gente vê padre como homem santo e tal, e não como homem, na verdade, a gente, sei lá como que a gente imagina eles, mas a gente não consegue ver um padre amando, não consegue ver um padre deixando a batina. Dei uma chance a essa história, porque é uma história que vai mostrar que nós somos falhos e que nós muitas vezes escolhemos um caminho que talvez não é realmente o que nos fará feliz. Que às vezes somos induzidos por pessoas ou por nós mesmos, por algo que nós acreditamos, e depois que estamos nesse caminho, percebemos que aquilo não é realmente o que nos fará feliz. E aí vem a decisão, se você abandona aquilo por algo novo, algo desconhecido, que foi algo que aconteceu com o Luiz, algo que ele nunca vivenciou, ou se você mata esse desejo dentro de você e você segue sua vida, ali conforme você tinha proposto desde lá no início. Então é uma história muito interessante, então eu peço que vocês deem uma chance. O Padre e a Virgem, que é uma história muito bacana mesmo. Então eu agradeço mais uma vez sua companhia, fiquem com Deus e até a próxima!